Os sistemas de monitoramento por toda a cordilheira detectaram um padrão que acendeu o sinal vermelho entre os cientistas. Esqueça aqueles tremores violentos que geralmente anunciam a fúria de um vulcão. Os dados revelam algo mais sinistro: uma expansão imparável dos reservatórios de magma. Tudo isso rolando bem debaixo de picos que pareciam mortos há séculos. Os especialistas agora testemunham o despertar de um gigante geológico, um evento com poder suficiente para transformar toda a geografia do noroeste do Pacífico. O Dr. Michael Torres analisa os fluxos de informação vindos de dezenas de estações, e cada novo dado só reforça essa tendência bizarra que ninguém consegue ignorar. Do Monte Baker ao Monte Shasta, os vulcões estão estufando de forma sincronizada. Esse movimento orquestrado indica que forças colossais entraram em ação. Estamos falando de um fenômeno que vai muito além de um único vulcão isolado. Tem algo grandioso se mexendo sob todo o arco das cascatas. Agora, a elite da ciência corre contra o tempo para entender o que isso significa. Exatamente às 6h42 da manhã, no horário oficial do Pacífico, o sensor de posicionamento no flanco noroeste do Monte Baker pegou um desvio vertical, uma variação de 2,3 milímetros em relação ao que foi medido ontem. Em qualquer outro lugar, isso seria ignorado como uma simples margem de erro. Mas o Monte Baker estava totalmente imóvel há mais de 18 meses seguidos. Essa mudança repentina fez o sistema de alerta do Observatório Vulcânico entrar em pane. Sismógrafos espalhados pelo norte da região detectaram uma vibração sutil. Porém, o tremor era persistente e começou precisamente às 4h15 da matina. Longe de serem os trancos de um terremoto comum, esses sinais eram contínuos. Era aquela baixa frequência típica de quando fluidos correm nas profundezas da Terra. A estação, localizada a 12 km de distância do topo do Baker, registrou um zumbido harmônico constante entre 1 e 3 Hz de frequência. O desenho era o exemplo perfeito de como o magma se desloca no subsolo. Os medidores de gás na cratera Sherman, a zona térmica ativa do vulcão, marcaram um salto de 15% de dióxido de enxofre em apenas 72 horas. Espectrômetros automáticos acharam altas doses de gás carbônico e sulfeto de hidrogênio. São os rastros químicos que geralmente aparecem antes do bicho pegar de verdade. A proporção dos gases indicava que material das profundezas estava vindo à tona. Uma mudança drástica em relação aos vapores superficiais de sempre. Aqueles que fazem parte do dia a dia calmo do Monte Baker, câmeras térmicas de infravermelho nas montanhas vizinhas pegaram calor onde não devia. No campo de fumaça da cratera, as temperaturas que costumavam ser baixas e que ficavam entre 45 e 60 graus Celsius simplesmente dispararam, chegando a bater 78 graus Celsius em diversos pontos isolados. O calor estava ainda mais intenso ao longo da borda leste da cratera, onde novas saídas de vapor surgiram do nada na última semana. A doutora Jennifer Walsh, geofísica de elite do órgão de pesquisa geológica, brotou no observatório vulcânico antes mesmo dos primeiros raios de sol, pronta para cruzar todas as informações que chegavam sem parar. Os relatórios da madrugada mostravam um vulcão saindo do sono para a agitação total. Cada rede de sensores, por um ângulo diferente, contava a mesma história tensa. O chão se mexia, as veias da Terra pulsavam e a química do ar estava mudando. Os dados de satélite INSAR da rede Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia deram uma visão geral do problema. Medições feitas por radares nos últimos 6 meses mostraram um estufamento discreto, mas real, no terreno. O fenômeno estava concentrado logo abaixo do cume do Monte Baker. Tal deformação seguia um desenho elíptico de 8 km de extensão por 5 de largura, subindo quase 1,2 centímetros por mês. Padrões idênticos começaram a aparecer por toda a Cordilheira das Cascatas. Sensores no Monte Rainier detectaram uma movimentação de solo parecida que teve início 3 semanas antes. Receptores de GP, esse ao redor do Monte Santa Helena, indicaram taxas de elevação que dobraram de intensidade desde o começo de novembro. Até o Monte Hood, conhecido por ser um dos vulcões mais quietos da região, deu sinais de uma leve expansão em seu lado sudeste. A forma como tudo aconteceu ao mesmo tempo assustou os cientistas mais do que os dados sozinhos. No laboratório que fica no subsolo do Observatório Vulcânico das Cascatas, o Dr. Michael Chen analisa as imagens de satélite que mostram o tamanho real do que está rolando debaixo da cordilheira. Os registros de radar do Sentinel-1, colhidos a cada 12 dias, criam um mapa temporal da deformação terrestre, abrangendo os últimos 18 meses. O que surge dessa análise quebra totalmente a lógica tradicional sobre vulcões. Os mapas indicam que a câmara magmática do Baker cresce 0,8 km3 anualmente. Só para comparar, o volume total que se estimava para a câmara antes deste episódio de expansão
era de aproximadamente 15 km cúbicos. Esse ritmo atual significa que o reservatório aumenta mais de 5% todo ano. É uma velocidade que, segundo as projeções, o planeta não consegue aguentar sem causar uma erupção de proporções gigantescas. Cálculos apontam que a câmara que está inflando fica entre 6 e 9 quilômetros abaixo do topo do Baker. Nessas profundidades, o magma sofre uma pressão brutal, ficando encurralado por camadas de rocha que agem como se fossem uma panela de pressão natural. As paredes da câmara, feitas de rochas cristalinas e detritos antigos, só aguentam esticar até certo ponto. Elas acabam chegando no limite. Simuladores rodando-nos. Supercomputadores do observatório medem o acúmulo de tensão nessas estruturas subterrâneas. A pressão estimada hoje vai de 200 a 350 megapascais, beirando o nível onde a rocha simplesmente se estilhaça. O sistema analisa o formato da câmara, a grossura do magma e a resistência das rochas, para tentar adivinhar quando a pressão vai atingir o ponto crítico. A doutora Sara Martinez, geofísica perita em deformações terrestres, explica o que causa esse estufamento tão veloz. A injeção de magma novo, vindo de áreas mais profundas da Terra, é a explicação mais provável. O magma de basalto que sobe do manto invade a câmara que já existia, trazendo muito mais volume e calor para dentro do sistema. A diferença térmica entre o basalto a 1.200 graus Celsius e o magma local a 900 graus gera correntes que apertam a câmara ainda mais. A análise de gases revela outro fator vital. Conforme a pressão sobe, gases como vapor de água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre começam a se separar do líquido, criando bolhas que fazem o volume do magma explodir. Esse efeito, igual a quando abrimos um refrigerante que foi sacudido, faz a expansão da câmara disparar de vez depois que começa. O inchaço geológico já ultrapassou os limites do Monte Baker. Satélites confirmam. A câmara do Rainier dilatou 0,3 km cúbicos. Esse estufamento coincide com sinais claros de inflação no Monte Santa Helena. Até o Monte Hood mostra deformações que indicam magma subindo das profundezas. Analistas sugerem um evento magmático sincronizado, afetando vários vulcões da região. Diversos sistemas vulcânicos estão reagindo ao mesmo tempo a essa movimentação magmática. Processos na crosta profunda geram e movem magma em escala jamais vista. Às 7h30 de 15 de novembro, uma reunião urgente começou. O encontro ocorre na sala de conferências do Observatório de Vulcões Cascades. Dr. Seth Moran, o cientista-chefe local, deu a letra aos especialistas. Ele discursou para uma sala cheia de vulcanólogos, sismólogos e defesa civil. Os dados noturnos estouraram limites críticos, ativando o protocolo de monitoramento máximo. Tais regras surgiram após a erupção do Monte Santa Helena, em 1980. O programa de riscos da USGS mobilizou a equipe de pronta resposta em horas. Helicópteros levaram sismógrafos extras para pontos cruciais nas encostas do Monte Baker. Instalaram estações de GPS com telemetria em tempo real em locais estratégicos. Antigamente, esses pontos dependiam de visitas manuais para medir qualquer deformação. Essa rede turbinada trará atualizações minuto a minuto sobre o estado do solo. O sistema também vai monitorar cada detalhe da atividade sísmica na área. Doutora Carolyn Dridger, com 30 anos de vulcanologia, está analisando tudo. Ela examina os dados de inflação com uma preocupação crescente sobre o cenário. Carolyn recorda bem os sinais que precederam o despertar do Santa Helena. Em 1980, o solo deformou antes da explosão catastrófica ocorrer. Aquele fenômeno aconteceu semanas antes e serviu como um último aviso. O inchaço atual no Baker triplicou as taxas medidas naquela tragédia histórica. Equipes de campo vasculham as cascatas do norte, instalando sensores provisórios. Eles focam em pontos que os modelos matemáticos apontam como zonas críticas. Erguer e manter cada estação custa aproximadamente $45 mil. O equipamento só chega aos picos isolados através de transporte por helicóptero. Tal investimento prova que os cientistas levam essa agitação muito a sério. Esse alvoroço vulcânico é uma ameaça real à segurança de todos ali. Uma força-tarefa internacional começou imediatamente a trocar dados e visões geológicas. O Observatório do Alasca trouxe bagagem de como vigiar sistemas vulcânicos similares. Eles compartilharam lições aprendidas no monitoramento constante do Arco das Aleutas. Especialistas italianos do Observatório Vesuviano também enviaram análises sobre o caso. Eles usam a experiência da crise de inflação nos Campos Flegros, Itália. Japoneses contribuíram com técnicas de monitoramento em tempo real usadas no Monte Fuji. Essas táticas focam em detectar até o menor padrão de deformação vulcânica. Dr. Michael Poland, geofísico de elite,
explicou o peso dessas medições atuais. Ele detalhou a gravidade da situação para todos os gestores de emergência. Inflação de câmara magmática nesse ritmo precede erupções em meses ou anos. A erupção não tardará décadas, mas a incerteza do tempo gera desafios. A dúvida complica os planos, mas a tendência do desastre é inegável. Análises de gases revelam sinais químicos que confirmam a intrusão de magma. O estudo de isótopos de hélio dirá a origem exata desse novo magma. As medições nos gases das crateras do Mount Baker revelam um aumento absurdo de substâncias, vindas direto do manto, o que prova que tem magma novinho subindo das profundezas. Os níveis de gás carbônico simplesmente triplicaram desde que o monitoramento pesado começou, há 3 semanas. Todo o plano de comunicação criado após os últimos sustos vulcânicos garante que os dados voem entre os laboratórios e a galera do resgate sem perder um segundo. O Serviço Meteorológico Nacional tá colado em tempo real para soltar os alertas de voo. A Defesa Civil de Washington tá na linha de frente coordenando tudo, com as prefeituras de todas as cidades ali no pé do Mount Baker. Tem reunião de especialistas rolando 2 vezes por dia, com o pessoal entrando por vídeo direto das estações de vigília, faculdades e órgãos do governo de todo o noroeste do Pacífico. O histórico de vulcões mostra um padrão que coloca esse inchaço nas cascatas em um patamar bem preocupante. Aquela explosão histórica do Mount St. Helens em 1980 começou exatamente assim, com o chão entortando 1,5 metro por dia nas semanas antes do estouro fatal. O calombo no lado norte do vulcão subiu uns 2 metros para cima e 1,5 metro para o lado, antes de tudo desabar no maior deslizamento que já se viu. Esse inchaço agora no Baker, mesmo sendo mais lento, está seguindo o mesmíssimo caminho quando a gente ajusta a profundidade e o tipo do magma. As análises de computador dos dados de 1980 provam que o reservatório do St. Helens esticou cerca de 0,1 km no mês finalzinho antes da erupção rolar. Já o reservatório do Baker cresceu 0,8 km em 18 meses, o que aponta para uma entrada de magma muito maior causando esse caos todo. Os episódios de estufamento em Yellowstone são outra comparação de tirar o sono. Entre 1996 e 2003, o chão da caldeira de Yellowstone subiu 17 centímetros. Conforme o magma entrava entre 6 a 10 quilômetros de fundura, o inchaço deu uma trégua. Por uns anos, mas voltou com tudo em 2014, subindo 5,5 centímetros por ano. Os cientistas que vigiam Yellowstone avisaram que esse estufamento constante cria o cenário perfeito para uma erupção catastrófica a qualquer momento. Casos pelo mundo mostram como esse inchaço rápido dos reservatórios é um sinal crítico global. A caldeira Campi Flegrei, na Itália, vem sofrendo esses surtos de inchaço desde 1950, com o pico mais tenso rolando entre 1982 e 1984. Quando o solo subiu 1,80 m, a pressão disparou milhares de tremores e obrigou 40 mil pessoas a fugirem correndo de Pozzuoli. Mesmo com décadas de agitação, o Campi Flegrei ainda não explodiu, o que mostra que o vulcão pode ficar inchado por anos sem necessariamente estourar. Já o Mount Cleveland, no Alasca, é um exemplo recente de que o inchaço acaba em fogo. O monitoramento via satélite pegou o reservatório expandindo em 2009, e logo em 2011 vieram as explosões que jogaram cinzas a mais de 10 quilômetros de altura. O que rolou em Cleveland provou que até um inchaço pequeno pode causar erupções gigantescas que ferram com toda a região. As estatísticas globais sobre esses inchaços vulcânicos mostram uma tendência assustadora. De 47 casos registrados de inchaço rápido desde 1980, 34 viraram erupção em menos de 5 anos após os primeiros sinais. Teve de tudo, desde rios de lava até explosões nível 4 no índice de força vulcânica. O especialista Charles Mandeville, do programa de vulcões do Smithsonian, alerta que a agitação atual nas cascatas é totalmente sem precedentes. Ver sistemas vulcânicos inflando juntos é algo sem registros na história, nesta era de monitoramento. O padrão indica processos magmáticos regionais, capazes de causar erupções em cadeia por todo o arco vulcânico. O ritmo de expansão do Monte Baker já superou as marcas de qualquer vulcão da região desde o início das medições técnicas. Os laboratórios de simulação da rede sísmica do noroeste do Pacífico testam cenários de erupção direto, processando milhares de variáveis críticas, para prever o que pode vir dessa instabilidade vulcânica atual. As projeções consideram pressão interna, tipo de magma e gases, além da geologia local, mapeando riscos para erupções de todo tamanho. O resultado das análises
revela um desastre regional de escala absurda. Uma erupção de nível 3, tida como o cenário mais provável, lançaria cinzas a até 25 km de altura na atmosfera. Ventos fortes de oeste levariam essa nuvem por todo o estado, atingindo Idaho e Montana. Modelos mostram que a cidade de Seattle teria 5 centímetros de cinzas em menos de 24 horas, derrubando telhados, parando o tratamento de água e todo o espaço aéreo. O noroeste do Pacífico. O impacto econômico projetado é igualmente assustador. Uma erupção média travaria a Interestadual 5, o principal corredor logístico, entre Seattle, Vancouver e Portland, que movimenta 3 bilhões de dólares em comércio anual. Qualquer fechamento quebraria as cadeias de suprimento locais. As zonas agrícolas nos vales de Skagit e também de Whatcom, que faturam 2 bilhões e 800 milhões de dólares todo ano, seriam devastadas pela chuva de cinzas e fluxos de lava rápida. Cálculos sobre fluxos piroclásticos revelam perigo fatal e imediato para todos. Essas avalanches de gás e rocha podem atingir temperaturas extremas, de 800 graus Celsius, correndo a 100 km por hora. Simulações indicam que a destruição de uma grande erupção no Baker desceria o vale do Nooksack, atingindo rapidamente zonas com muitos moradores. Perto de Deming e Everson, 30 minutos após o vulcão estourar. As projeções sobre os lahars trazem um cenário de puro pavor. Enxurradas de lama pelo degelo das geleiras gigantescas do Monte Baker avançariam pelos vales a cerca de 60 km por hora. O rio Nooksack levaria essa lama vulcânica até a baía de Bellingham, enquanto o rio Baker ameaçaria as comunidades próximas ao corredor Skagit. Análises mostram que quase 180 mil pessoas residem dentro das principais áreas de perigo extremo de uma erupção. As cidades de Bellingham, Mount Vernon e também Cedro Valley estão em locais que sofreriam com pesadas quedas de cinzas, inundações de lama vulcânica ou impactos de fluxos piroclásticos fatais. Modelos de evacuação sugerem que retirar essa população para locais seguros levaria de 72 a 96 horas em condições ideais. Avaliações de infraestrutura mostram um cenário sombrio para a resiliência regional. Toda a rede elétrica do noroeste de Washington depende de fios que cortam áreas de risco vulcânico. Basta uma camada de 5 centímetros de cinzas para apagar as luzes de cidades inteiras. Esse pó cria pontes de eletricidade que fritam na hora os equipamentos de alta tensão. Nossas estações de tratamento de água não possuem filtros preparados para segurar o lodo vulcânico. Isso pode deixar centenas de milhares de moradores sem um pingo de água potável por várias semanas. Células de crise estão mobilizadas agora mesmo em prédios do governo por todo o noroeste do estado. As autoridades enfrentam planos de fuga numa escala que faz qualquer desastre anterior parecer brincadeira. Lisa Parks, que chefia a emergência em Whatcom, analisa onde a população está mais concentrada no mapa. Os dados revelam um pesadelo logístico que é retirar 180 mil pessoas de suas casas. É preciso tirar cada uma dessas almas da zona sob ameaça direta do vulcão. O plano de fuga atual foi feito para tsunamis, prevendo apenas 30 mil residentes afetados. Essas estratégias antigas são totalmente inúteis, perto da gigantesca ameaça vulcânica que surge agora. Analisando o transporte, os especialistas já encontraram um primeiro grande gargalo na fuga. A Interestadual 5, que seria a rota principal de saída, tem um limite físico de carros. Cada faixa da rodovia só comporta 2.400 veículos por hora em emergências. Retirar todos os moradores em risco exigiria que o trânsito fluísse sem parar por 30 horas. E isso considerando um cenário perfeito, sem estradas quebradas ou qualquer outro imprevisto. A Rota Estadual 20, única opção para ir de leste a oeste, depende de pontes sobre o rio Skagit. As cinzas podem bloquear essas pontes poucas horas depois que o vulcão começar a explodir. A contagem de vagas em abrigos mostra outro buraco desesperador na nossa preparação. Juntos, os abrigos da Cruz Vermelha Americana só conseguem receber 12 mil pessoas. Para abrigar os outros 168 mil fugitivos, seria preciso ocupar escolas. O plano teria que mobilizar centros comunitários e ginásios de esportes em 3 estados diferentes. Dar comida, teto e remédios para tanta gente de uma vez esgota qualquer recurso disponível.
Nenhum sistema de gestão de crises estadual sozinho consegue aguentar um peso desses. A infraestrutura de comunicação também traz desafios que dão medo até nos especialistas. As torres de celular nas áreas de risco não têm geradores de reserva potentes. Elas não aguentariam mais do que 8 horas funcionando se a eletricidade geral cair. Todo o esquema de avisos urgentes depende de sinais de rádio e de televisão. A poeira vulcânica no ar pode estragar os transmissores e cortar essa comunicação essencial. O cadastro oficial de alertas do condado só possui o contato de 40% dos moradores. E essas informações registradas cobrem apenas quem mora nos pontos de risco máximo. Planejar a retirada de doentes revela um limite de tempo cruel entre a vida e a morte. Nos hospitais da área de perigo, há 800 pacientes que não podem ser movidos às pressas. O Hospital St. Joseph em Bellingham demoraria no mínimo 6 horas para ser esvaziado. Isso se houver ambulâncias sobrando e se as estradas estiverem livres para os casos graves. Casas de repouso e asilos espalhados pela região também estão cheios de residentes vulneráveis. São mais 2.400 idosos que dependem de ajuda especializada para conseguir escapar. Simulações financeiras indicam que mesmo uma retirada preventiva custaria uma fortuna aos cofres públicos. O prejuízo para a economia da região passaria de 2 bilhões de dólares facilmente. Todo dia, cerca de 8 milhões de dólares em mercadorias passam pelo porto de Bellingham. Se ele fechar, o choque no abastecimento vai atingir todo o noroeste do Pacífico. O comércio da região e as empresas locais seriam atingidos com uma força devastadora. Toda a malha viária ficaria completamente caótica sob a chuva incessante de poeira vulcânica. Toda a produção agrícola nas terras férteis da região seria... Os vales fluviais dependem de 15 mil safristas que, se deslocados, colocariam em xeque o suprimento de comida de vários estados. O passado nos deixa lições bem amargas sobre fugas em massa. Em 1980, a retirada no Monte Santa Helena salvou 2.000 pessoas da explosão, mas a realidade atual, em torno do Monte Baker, tem densidade 90 vezes maior. As reuniões de crise terminam admitindo uma verdade bem dura. O plano de fuga hoje só salvaria 20% do povo. O Observatório de Vulcões das Cascatas mantém o Baker sob aviso, sendo o segundo nível mais baixo na escala de 4 degraus. O Dr. Seth Moran deu uma coletiva no boletim semanal, frisando que essa agitação é algo inédito na monitoração moderna, embora não exista sinal claro de que o vulcão vai explodir. A rede de vigia reforçada segue rastreando a pressão interna, mas prever a erupção ainda desafia o que a ciência alcança. Fluxos de dados chegam em tempo real de 47 postos. Cercando o Monte Baker, sismógrafos pegam até o menor tremor. GP. Esse medem o solo com precisão milimétrica e sensores químicos. Analisam gases sem parar. Tudo alimenta sistemas de análise, automatizados que alertam os especialistas em poucos minutos. A doutora Caroline Dreger mostra como a dúvida científica complica. Os alertas ao público. O magma pode subir por meses ou anos sem estourar, como a gente vê rolar em Yellowstone ou no Campi Flegrei, lá na Itália. Ao contrário, outros vulcões passam da pressão para o estouro em semanas, dando quase nada de tempo para se organizar. A parceria entre cientistas mundiais ajuda a encarar essa crise. O Programa de Vulcanismo Global cruza dados de casos parecidos. Pesquisadores italianos do Observatório do Vesúvio trazem a bagagem de décadas vigiando de perto o Campi Flegrei. Japoneses aplicam técnicas de análise para sistemas vulcânicos complexos. Regras de comunicação garantem que a informação corra rápido entre os institutos de ciência e quem cuida do resgate. A meteorologia recebe dados horários para garantir voos seguros, pois cinza vulcânica acaba com motores de aviões num instante. Campanhas informativas tentam equilibrar o mistério com a prevenção. A resposta dos especialistas reflete o que aprenderam com erros passados, onde a falta de vigia terminou em tragédia total. Em 1985, o Nevado del Ruiz matou 23 mil pessoas por avaliações de risco falhas. O monitoramento nas cascatas quer evitar que isso se repita, com vigilância total e avisos bem diretos para a população. Cientistas seguem focados em cada sinal vindo das profundezas. Estão blindando de todo jeito a vida de quem mora no vale. Apesar de ser um caso nunca antes visto, a natureza desse surto inflacionário foge totalmente aos padrões globais conhecidos. Redes de vigilância enfrentam dilemas idênticos para prever erupções, via dados de expansão. O Grupo de Assistência em Desastres Vulcânicos conta com times de resposta rápida, que atuam prontamente em crises geológicas ao redor do globo. A bagagem de mais de 50 emergências internacionais atendidas. Desde 1986,
revelam um comportamento constante. Ciclos de inchaço geram incertezas longas que testam tanto o conhecimento científico quanto o preparo das comunidades afetadas. O modelo da Islândia é referência na gestão de agitações vulcânicas persistentes. O Serviço Meteorológico Islandês opera 70 estações sísmicas e 60 receptores geodésicos pela ilha. A experiência com a erupção do Bardarbunga em 2014, precedida por meses de tremores e deformação do solo, prova que o monitoramento rigoroso gera alertas úteis, apesar de reconhecer a imprevisibilidade intrínseca de qualquer sistema vulcânico. A estratégia japonesa prioriza o pronto atendimento em vez da previsão exata. Após a tragédia no Monte Ontake em 2014, com 63 vítimas, mesmo sob vigilância, as autoridades do Japão focaram em sistemas de evacuação ágil e na conscientização pública. Nem a tecnologia de ponta consegue anular totalmente o perigo vulcânico. Tais redes servem apenas como instrumentos para gerenciar a ameaça. Inovações tecnológicas ampliam a vigilância, mas limitações cruciais ainda persistem. Radares de satélite conseguem detectar deformações no terreno, com precisão milimétrica, mas não cravam quando o inchaço causará o estouro. Redes sísmicas rastreiam o magma em tempo real, porém, não determinam se a rocha fundida alcançará a superfície ou se ficará retida nas profundezas. O despertar da Cordilheira das Cascatas desafia a gestão moderna de riscos naturais. O monitoramento avançado detalha processos internos como nunca antes, mas o momento exato da erupção segue sem resposta definitiva. A Câmara do Monte Baker expande em ritmos que intrigam os especialistas. Em um cenário de ameaças imediatas, o inchaço vulcânico mostra que perigos graves amadurecem lenta e silenciosamente. As cascatas têm um sono inquieto enquanto a ciência vigia, calcula e avalia cada sinal.